Vou juntar 3 perguntas aqui na internet que estão relacionadas ao comportamento humano, nossos hábitos, né? O Fred, você levantou a questão dos comédios, produtos químicos, né, que persistem, que vão chegar nos oceanos, combustíveis fósseis. Quais são as mudanças essenciais que tem que acontecer nos hábitos das pessoas para dar uma contribuição para esse esforço global? Bom, eu acho que esse esforço de mudança ele já está acontecendo. Se há 10 anos atrás a gente falasse em carro elétrico, carro elétrico, hoje em dia está direto aí, né? Ou seja, essa mudança da matriz energética global está ajudando sobremaneira. E tem uma coisa extremamente contraditória, paradoxal até, a gente fala mal do petróleo. Quer dizer, em 1950, quando veio a Revolução Industrial descobrindo que o petróleo dava para atacar fogo e produzir energia, foi por causa disso que nós temos baleia ainda hoje. Porque até essa época a baleia era o maior commodity. Todas as cidades europeias eram iluminadas a óleo de baleia, a óleo de mamíferos marinhos. Era o maior commodity do mundo. Os ingleses vieram para o Novo Mundo a caça de baleia. Os portugueses vieram para pegar madeira, óleo. Quer dizer, então, o petróleo, pelo menos nesse aspecto. Só que a gente resolveu um problema e causou um outro, provavelmente tão ruim quanto, né? Então, eu acho que essas iniciativas de vários países, com energia eólica, energia solar, você vê na Europa, está havendo, né, vários países querendo mudar a sua matriz energética. Eu acho que isso já é uma postura muito boa. E as pessoas, quando começarem a darem valor para o carro elétrico, e não que, né, eu acho que é fundamental. As lâmpadas LEDs, a tecnologia está aí. Eu acredito no ser humano, eu acredito na tecnologia. A ciência está aí para isso. A gente publica os nossos artigos, né? É fácil publicar. O difícil é fazer a tua ciência ser útil para a sociedade. Isso é a coisa mais difícil que tem, né? E aí, quando você cria essas mudanças, eu acredito que isso vai melhorar. Eu acho que existem inúmeras evidências de que nós estamos no caminho certo. O próprio Brasil está fazendo um incentivo enorme à instalação de novas aerogeradores, né? Aproveitar a energia eólica, particularmente no Nordeste brasileiro, aproveitar a energia solar, em grande parte, no Nordeste brasileiro. Agora, evidentemente, como toda sociedade complexa como a nossa, existem várias forças, existem pessoas que ainda defendem o uso de carvão, o uso de petróleo, mas, na verdade, é um movimento sem volta no nosso planeta para as energias renováveis. A grande questão é se nós vamos ter tempo de reverter esse quadro ou não. Isso é uma questão que ninguém tem, a ciência não tem resposta para essa questão, mas, obviamente, isso é a questão temporal é estratégica, porque a cada ano que nós estamos emitindo mais combustíveis fósseis, nós estamos agravando significativamente a situação. Nessa mesma temática, tem pergunta aqui sobre a questão da pecuária e o consumo de carne. Qual que é o papel disso na mudança climática e se deixar de comer carne realmente dá uma contribuição real para... Produção de alimentos, não só para os 7 bilhões de pessoas hoje, mas para os 9, 10 bilhões que nós seremos daqui a algumas décadas, é absolutamente crítica e crucial. E, evidentemente, a pecuária, entre todas as formas de produção de alimentos, ou seja, a produção de carne, é de longe a maior emissora de gás de efeito estufa, em particular o metano, né? E, infelizmente, apesar de todos os esforços da Embrapa e da ciência, nós ainda não conseguimos evitar que um boi, por exemplo, no seu processo de digestão, não emita metano para a atmosfera. Então, na verdade, consumir menos carne ajuda, sim, na redução de emissão de gás de efeito estufa. E, além dos gases de efeito estufa, a pecuária também usa muita água, né? A gente pode imaginar que nós temos água sobrando no nosso planeta, mas isso não é bem verdade. Temos muito nos oceanos, mas muitas regiões do nosso planeta você tem uma escassez de água muito importante. E a pecuária usa muita água. Então, nós temos realmente que mudar os nossos hábitos alimentares para você realmente poder readequar o consumo de alimentos para um consumo de alimentos onde tenha um mínimo emissão de gás de efeito estufa, e a eliminação da carne é certamente um desses processos. E aí a gente para de comer boi e começa a comer peixe. Qual o problema para o oceano aí? O que a gente come? Não, eu acho que existem formas de você produzir alimento. Evidentemente que se o homem continuasse hoje como ele estava no Neolítico, há 8.000 anos atrás, caçando, não haveria. Infelizmente, nós tivemos que enveredar
por essa forma, com essa revolução verde que houve na década de 60, né, produzir muito mais grãos por hectare, né? A história mostra que aqueles que conseguiam produzir muito mais alimento dominavam as sociedades, né? Infelizmente, não havia outro destino para o ser humano. O ser humano quer viver, quer se reproduz cada vez mais. É muito difícil você dizer para as pessoas, controla isso, não controla aquilo, porque é basicamente involuntário, né? Então, a gente tem que produzir alimento, e a única forma foi usar essa tecnologia, porque senão já não haveria mais floresta, caça, quer dizer, está retardando o processo. Existem formas de você produzir alimento de forma sustentável. Você pode produzir no mar, macroalgas, microalgas, que não usam água doce. A aquacultura é uma tecnologia que eu acho que é promissora, que vem aí para ficar. É a atividade de produção de alimento que cresce 10% ao ano no mundo. É evidente que a pecuária tem todo esse impacto, como outras coisas têm impacto também. Eu acho que o impacto é a somatória de várias coisas. Não acho que não adianta botar culpa numa coisa só, né? Eu acho que a gente pode... Não é deixar de comer carne, a gente pode simplesmente procurar outras alternativas, também comer carne, não tanto, né? E procurar formas mais inteligentes da pecuária, né? Usar os gases do boi para fazer biodigestores. Alguma coisa nós vamos ter que inventar para poder resolver as questões desses desafios que vêm aí no futuro. Legal. Fred, você falou que os oceanos estão chegando no seu limite, né? Estão ganhando um pouco de tempo, estão dando tempo para a gente buscar uma solução, mas estão no limite. Chegando nesse limite, o que acontece? As coisas começam a acontecer mais rápido, você tem um agravamento ainda maior das mudanças climáticas? Provavelmente. A bomba biológica terrestre ela também está chegando no limite. Ela é basicamente representada pelas florestas das regiões temperadas do Canadá, do norte da Europa, do norte da China, que começaram a plantar desde no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, para onde vai o carbono? Vai para o tronco das árvores. As árvores do tronco vai crescendo. Está lá, está retido. Mas agora a árvore não cresce mais, agora entrou em equilíbrio, produto que ela fixa de carbono, ela devolve. Então, o sistema terrestre está chegando no limite. O mar, a mesma coisa. Não adianta você... Ele não vai conseguir, pela bomba da solubilidade, existe um limite para a dissolução. Não adianta você deixar a água mais fria ainda. Isso não vai acontecer. E o aquecimento global também vai esquentar os oceanos, aumentar a estratificação térmica. E isso, estratificação térmica nos oceanos, é que nem óleo boiando em água. Nos oceanos, tudo que morre vai para o fundo. E é no fundo que se forma o humus. Numa floresta, você sabe, o solo da floresta é enriquecido com as coisas que caem. E aí esse solo que é remineralizado e volta para a árvore através de nutrientes. Nos oceanos, esse solo, entre aspas, é, na verdade, a zona escura, iluminada, onde fica ali, tá certo? Quando o oceano é estratificado fisicamente, a água é mais quente na superfície, ela é mais leve. Então, funciona que nem óleo em água. Né? Não deixa misturar. Quando não deixa misturar, os nutrientes que estão lá embaixo, que dependem de ventos para poder chegarem na superfície de volta, fica mais difícil. Alguns outros cientistas dizem o contrário, que o aquecimento vai fazer com que as células os gradientes de pressão atmosférica vão ser muito mais intensos, os ventos vão ser muito mais fortes, e os ventos fortes na superfície vão chacoalhar, vão misturar isso muito mais. Então, é difícil prever. Todo mundo tem ideias, tem modelos. E os modelos, sabe como é que é? Os modelos são construídos com aqueles parâmetros que a gente conhece hoje. Então, pode ser que nós não estamos medindo uma série de coisas que deveria estar no modelo. Então, é muito imprevisível. Tudo que eu tenho lido sobre o destino, o que vai acontecer nos oceanos, é tudo baseado nas suposições. A acidificação vai dificultar perda de corais, a poluição vai dificultar, vai acabar com a diversidade. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos, eu ia para Ubatuba, eu mergulhava lá, né, naquela época que a gente chamava protetor solar de hipoglós e nadadeira de pé de pato. Né? E sabonete Febo era caríssimo, só tinha no lavabo das festas que eu ia lá no... Né? E nessa época eu via centenas de espécies lá em Ubatuba quando a gente mergulhava. Recentemente você vai lá, e eu tenho ido a Ubatuba nos últimos 30, 40 anos, não vê mais nada, está acabando. Nós estamos modificando, a pesca é um problema sério, a sobrepesca é um problema sério também. Paulo, mesma pergunta para a Amazônia. Ontem foi divulgada aí as novas estatísticas do desmatamento, voltou a crescer, estava na faixa de 5.000 km² por ano, agora subiu para 8.
qual que é o limite da Amazônia e, extrapolado desse limite, o que acontece na Amazônia e com o clima no Brasil. É muito importante essa questão, mas veja, a Amazônia está realizando um serviço ambiental, assim como os oceanos estão fazendo, muito importante de absorver cerca de 0,5 tonelada de carbono por cada hectare de floresta. Se você multiplica isso por 5,5 milhões de quilômetros quadrados da floresta, é uma área enorme. Ou seja, a Amazônia está ajudando significativamente a fixar esse carbono excessivo que nós estamos jogando na atmosfera. Agora, como o Brandini colocou, isso tem limites, né? Uma árvore não pode crescer para 100, 150, 200 metros de altura. E também a fotossíntese depende de nutrientes, depende de outros ingredientes. Então, nós já temos indícios de que esse limite está chegando nos ecossistemas tropicais, não só na Amazônia, mas em outras regiões, e o homem está dando uma empurradinha, né? Então, esse ano, o Brasil desmatou 8.000 quilômetros quadrados de florestas primárias. É uma área muito, muito grande, e este carbono desses 8.000 quilômetros quadrados foi todo para a atmosfera, agravando ainda mais a questão do aumento dos gases de efeito estufa. Então, nós temos realmente que fazer desmatamento zero na Amazônia, como o Brasil prometeu nas suas obrigações com o Acordo de Paris, reflorestar da ordem de 10 a 12 milhões de hectares na Amazônia, para você ajudar esse serviço de absorção de carbono, e, com isso, a gente tentar ganhar algum tempo para trocar a nossa matriz energética no planeta como um todo. Então, isso é uma tarefa enorme que o Brasil dificilmente vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de mecanismos financeiros internacionais para implementar isso, e nem é justo a gente pagar essa conta sozinho, né, aqui cá entre nós. Então, como nós vamos fazer internacionalmente arranjos para quem paga essa conta, são questões muito importantes. Mas a Amazônia está fazendo o seu papel hoje, mas ela tem um limite que nós estamos chegando muito próximo desse limite. E qual é a influência da Amazônia no clima aqui de São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo e tem essa discussão muito forte sobre até que ponto ela influencia as chuvas em São Paulo ou não. Como é que está o conhecimento científico? É muito importante a gente perceber o seguinte: a atmosfera é um sistema aberto. Uma molécula de ar que cada um de nós está respirando aqui já foi respirado na China, na Groenlândia, no Alto Rio Negro e assim por diante, né? O ar circula pelo planeta todo, né? E muito mais rápido do que, por exemplo, circula os oceanos, também fazem esse papel, mas a atmosfera é muito mais rápida nessa questão. E a Amazônia é absolutamente estratégica para processamento de vapor d'água para toda a América do Sul. Não há molécula de água, quase não há molécula de água que chegue no Cerrado Central, onde nós produzimos soja e todos os produtos da agropecuária, que não seja processado pela Amazônia. E, obviamente, se você desmatar numa área muito grande da Amazônia, você diminui esse fluxo de vapor d'água, alterando o clima e a precipitação e a chuva aqui no sul do país, né? Então, a Amazônia é, sim, extremamente importante, né? Não para eventos individuais de seca, aqui em São Paulo, como nós temos ao longo dos últimos anos, mas preservar os serviços ambientais que todos os ecossistemas do nosso planeta fazem, do qual nós dependemos, é absolutamente essencial para a sustentabilidade do planeta a médio e longo prazo. Legal. E, pegando carona nisso, tem a pergunta aqui sobre a importância das unidades de conservação, né? Os parques nacionais, reservas biológicas e tal, tanto no oceano quanto nas florestas. Quer dizer, a mudança climática é uma coisa que não observa barreiras, né? Você pode cercar uma floresta, um recife de coral de guardas armados, não tem jeito, a atmosfera chega lá, a água vai chegar. Então, qual a relevância dessas áreas protegidas para o combate às mudanças climáticas? No caso da Amazônia, é muito importante, né? É uma fração muito significativa da área da Amazônia. Se trata de reservas indígenas e áreas protegidas, e isso joga um papel muito importante na redução do desmatamento. Não impede o desmatamento, existem áreas protegidas que são invadidas, etc. e tal, mas nós precisamos melhorar a governança, ou seja, o governo brasileiro precisa governar a Amazônia, né? Fazer a lei ser cumprida na região amazônica, porque ela é só parcialmente cumprida, e implementar, por exemplo, políticas de preservação
das áreas protegidas e da floresta em geral. E isto é absolutamente estratégico para o país, não só cumprir seus acordos internacionais, como também interessa aos brasileiros a proteção desse bioma amazônico. Sem ele, nós vamos ter sérias dificuldades de sustentabilidade, por exemplo, para a produção de alimentos no Brasil central, né? Então, as áreas protegidas jogam, sim, um papel muito importante e a gente tem que ampliar essas áreas protegidas e garantir a sua proteção cada vez mais. Nos oceanos, Fred. Eu tenho uma opinião bastante particular em relação a áreas marinhas protegidas nos oceanos, justamente porque os oceanos têm uma conectividade enorme, né? Então, você encontra hoje mercúrio em atum no meio do Oceano Pacífico, DDT em peixe lá na Antártica, né? Então, o problema da contaminação ao longo da zona costeira é tão grave que ele não existe hoje em dia nos oceanos nenhuma região que a gente chama de pristina. Não existe, esqueçam isso, esqueçam. Então, eu me preocupo mais com as áreas marinhas desprotegidas, com os outros 98% que não são áreas marinhas, porque esses estão ameaçados. Na minha opinião, os oceanos são tão importantes do ponto de vista de ecossistemas numa escala global, de produzir, controlar o clima, controlar a temperatura, produzir oxigênio. A sua biodiversidade é tão importante na pesca, na escala regional, que eu acho que o oceano inteiro devia ser protegido. Isso você consegue com a educação das pessoas, tá certo? Agora, eu acho que, por um lado, né, é um alerta, né, pelo menos é um banco de diversidade que você pode... Eu acho que é uma coisa provisória, paliativa, mas ela não vai ser suficiente. Não adianta nada você proteger recifes de coral, essas coisas, como eu tive em Belize, no Caribe, que tem um atol lindo, maravilhoso, e é uma área marinha protegida, é uma fatia da pizza desse atol. Ou seja, 15% dele é área marinha protegida. Aqui você não pode pecar, não pode fazer nada. Mas no resto você pode fazer o que você quiser. Poxa, eu mergulhei na área marinha protegida, tinha escova de dente passando, pedaço de plástico, não vi um peixe, não vi um peixinho, não vi nada. Quer dizer, então, eu acho que criar área marinha protegida para o ser humano é um atestado de ignorância, né? É um zoológico. Você põe ali, ó, nós vamos matar tudo mesmo, bota num zoológico, pelo menos, né? Eu vejo isso eu tenho medo. Eu tenho alertado os movimentos ambientalistas do mar, cuidado, vocês estão querendo aí 10%, 20%, se vocês ficarem brigando muito que vocês querem essas áreas marinhas protegidas, isso daí abre um precedente. Bom, quer dizer que os 20% vocês estão satisfeitos, né? Quer dizer que agora a gente pode fazer o que a gente quiser nos 80%, né? Então vocês não vão reclamar. E aí é um problema, porque esses 20% não vão ser nada daqui a 50, 100 anos, se o resto também não tiver conservado. Então, eu tenho uma visão bastante pessoal, mas eu acho que elas são importantes como educação, é um alerta. Quem sabe elas servem de educação, de exemplo, olha como aqui está melhor, né? Para poder melhorar os outros 80% que estão pensando aí para o futuro. Como é que vocês avaliam as políticas brasileiras no momento com relação à mudança climática? São suficientes, não são? E como é que você também orquestra isso com um esforço global, né, de atender aos interesses de todas as diferentes nações, tal? O Paulo falou que o conceito de país, a gente tem que abolir o conceito de país, né? Como é que você faz isso e implementa essas políticas? Veja, bom, é uma pergunta muito complexa, a resposta é muito longa, mas basicamente o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa, né? Mudar a sua matriz energética para uma matriz energética mais sustentável, baseada em energia solar e energia eólica, e, basicamente, zerar o desmatamento da Amazônia. Então, o que a gente está percebendo é que o Brasil está fazendo progressos em algumas áreas e desprogressos em outras áreas, como, por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia, que não está sendo contido pelo, basicamente, falta de governança, falta de poder do governo sobre um recurso natural, que é de todos os brasileiros, absolutamente estratégico, como a Amazônia. Então, o Brasil está se comprometendo a reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa, mas, com certeza, nós poderíamos fazer muito mais do que isso, né? O Brasil tem um potencial eólico no Nordeste brasileiro enorme, tem um potencial de energia solar gigantesco, né? Então, veja, na Inglaterra e na Alemanha, países que têm muito menos incidência de radiação solar do que o Brasil, eles já têm uma fatia enorme da sua matriz energética em energia solar. Por que nós não temos isso? Falta de visão do governo de médio e de longo prazo. Existe tecnologia para fazer isso, os preços são competitivos
Hoje, se você monta uma usina termoelétrica ou você gera essa energia por energia eólica, hoje é praticamente o mesmo preço. Então, não é uma questão de preço, é uma questão de cultura, é uma questão de centralização da geração de energia. Né? Você tem um sistema mais descentralizado, você tem menos controle sobre esse sistema, como é o caso de energia eólica e energia solar. Então, uma mudança de cultura e de política no Brasil vai ter que ser implementada se o Brasil quiser dar a sua contribuição para a redução de emissão de gás de efeito de estufa. Isso não há a menor dúvida. Pegando o gancho, eu queria lembrar vocês que a energia mais estável que os oceanos podem oferecer é a energia das marés. Tenha vento ou não tenha vento, tenha nuvem, não tenha sol, a maré está sempre ali. Então, também é um potencial enorme. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que o mar cumpre um papel fundamental, principalmente um país costeiro com 8.500 quilômetros de costa. As pessoas às vezes criticam, mas não dá, isso aí não vai servir. Mas quem falou que tem que ser tudo com a energia da maré? Quem falou que tem que ser tudo com a energia do vento? Ou tem que ser tudo? Você pode fazer simplesmente uma matriz totalmente diversificada. Certas regiões você usa, com isso você... Né, você diversifica, é melhor. Né? Você colocou, não dá para botar a culpa numa única coisa, você também não pode apostar a solução numa Agora, única em relação coisa. a políticas, a política pública em relação à conservação marinha, é um problema, porque o problema não é dos políticos do governo, o problema é da sociedade brasileira como um todo. Alguns de vocês aqui lembram, quando vocês estavam no ensino primário, fundamental, de ter tido algum exemplo, como é que vem a maré, de física, de química, de mar? A sociedade brasileira é completamente cega em relação ao mar. É um autismo generalizado. Mar para o brasileiro é o lugar de passar carnaval, comer camarão. Por quê? Somos um país enorme, continental, ou seja, a Amazônia roubou, né? O continente roubou. A gente usa o mar porque acha que... Agora, pensem vocês o mar. O mar é 95% do PIB passa pelos oceanos. Imagine em 30 segundos se o Brasil não tivesse mar. Se nós não fôssemos um país costeiro, como é que seria esse país do ponto de vista histórico? Os portugueses não teriam chegado, né? Cultural, será que existiria Jorge Amado, Bossa Nova, Caipirinha, Tanga? Será que existiria essas coisas? Cultural, na história, né? Na geopolítica, qualquer país costeiro, a Bolívia e o Paraguai fariam de tudo para ter um corredorzinho para poder chegar no mar. E nós temos tudo isso e não damos valor a ele. Então, é uma coisa de berço, de cultura, de educação, tem que ser de baixo para cima. Né? Nós temos que votar em políticos que dão valor a isso e comecem a botar o mar no mesmo cenário, com a mesma importância que tem a Amazônia. Né? Tá certo? Que ambos os biomas, o conjunto de biomas de um país é fundamental para a sua história, geopolítica, biodiversidade. Mas eu sei que você não gosta do termo Amazônia Azul, né, que é muito usado para referir ao oceano. É verdade. Eu escrevi um artigo, na verdade... Posso falar? O microfone é seu. Bom, o artigo chamava-se Amazônia Azul, é a PQP. Mas o editor falou, não, Frederico, vamos fazer assim, Amazônia Azul, uma ova. Tudo bem, põe aí e tal, mas a mensagem é a mesma. Se vocês forem no Google, vocês colocarem Amazônia Azul, uma ova, eu relato lá exatamente o porquê que a Amazônia, que o mar... não é Amazônia Azul, é mar, é o mar. O problema é isso, o autismo é tão grande e a Amazônia passou a ser o foco, que para poder botar um pouco de foco, vamos usar o nome Amazônia aí para ver se eles olham para o mar. Mas ambos são importantes. Não é só um, não é só outro. Né? Tudo tem que ser visto. Nosso tempo está chegando ao final. É uma pergunta aqui bem interessante. Paulo, que você falou, Paulo, que ainda dá para reverter, tem solução, né? Precisa ser rápido, mas tem solução. E também a gente sempre fala de mitigação, né? Que é reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar às mudanças que já estão acontecendo e se adaptar para o que pode vir para frente. Se a gente tem condições de se adaptar e lidar com o problema, por que se preocupar em resolvê-lo? Boa pergunta. Em primeiro lugar, reforçar essa questão. Essa questão tem solução, não é o fim do mundo. Né? Nós vamos sobreviver, nosso planeta vai sobreviver, né? A questão das mudanças globais, só que nós vamos ter um planeta, não há a menor dúvida, diferente do que nós tínhamos há 100, 150 anos atrás.
Este planeta é diferente, vai ter um clima mais inóspito para nós e para as demais espécies biológicas, né? Nós vamos sofrer dificuldades socioeconômicas que a gente não sofre hoje e assim por diante. Agora, se nós deixarmos ao bel prazer, né, não implementarmos políticas públicas que mudem a estrutura social que nós temos hoje, baseado no consumismo, baseado no uso sem limite dos recursos naturais do nosso planeta, eu acho que não precisa ser muito esperto para perceber que isso não vai dar certo, né? Nós precisamos realmente cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta como um todo, muito melhor do que a gente tem feito hoje, né? E, para isso, nós precisamos de políticas públicas. Quer dizer, não adianta só ações individuais também, porque a diversidade do nosso planeta é muito grande. Precisamos de políticas, sim, de incentivo à mudança de consumo, mudança de uso de água, mudança de uso de energia, forma mais eficiente de produzir alimentos, formas mais igualitárias e distributivas de distribuir a renda no nosso planeta, porque, veja, a África tem 1,2 bilhões de pessoas, a China e a Índia mais 3 bilhões. A hora que a África, China e Índia quiser ter o padrão de consumo das nações desenvolvidas hoje, nós teremos um problema muito sério e isso vai chegar logo. Então, nós precisamos agir, sim, e precisamos agir com políticas públicas eficientes e baseadas em ciência, porque a ciência é muito importante para dirigir quais políticas públicas vão ser mais eficientes, quais são as questões mais prementes. Isso tem que ser identificado pela ciência e a ciência passar isso para os formuladores de políticas públicas para estruturar e implementar políticas públicas a mais eficientes possíveis, e nós não temos muito tempo para perder. Se nós vamos fazer isso daí daqui a 50, 60 ou 100 anos, vai ser muito mais difícil para implementar, vai custar muito mais caro e os efeitos vão ser muito piores para nós mesmos. Fred, qual a lição de casa aí para os governantes e para os cidadãos? Eu acho que tudo está na educação. Há 40 anos atrás, eu assisti uma palestra de um japonês na Alemanha, muito tempo atrás, e ele falou uma coisa que talvez hoje soe muito como um clichê, mas vale, né? Ele falou um negócio fantástico, eu nunca mais me esqueci. Era uma palestra sobre sustentabilidade, 40 anos atrás. Ele disse: se você quer prever para daqui a 1 ano, plante trigo. Se você quer prever para daqui a 10 anos, plante árvores. Se você quer prever para daqui a 100 anos, eduque o seu povo. É isso. Eu acho que se você... Para que educação ambiental? A educação ambiental é porque a educação é ruim. A educação é ruim, por isso que tem que educar. Porque se você educar as pessoas de uma forma ampla, eles vão entender que o meio ambiente faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho que a educação é o que vai mudar a próxima geração e vai criar uma nova geração política. E eu acho que as políticas públicas vão acabar se desenvolvendo a longo prazo, mas numa nova geração, depois que tiver um povo muito bem educado em relação a isso. Eu acho que, para mim, eu não vejo saída. O resto, para mim, é paliativo. Se as pessoas não se educarem, as políticas públicas... É um processo de baixo para cima, bottom-up, né? Eu acho isso. Legal. Posso estar equivocado, mas... Obrigado, Fred. Obrigado, Paulo. Pessoal, obrigado pela presença. Pessoal que assistiu. Paulo. Muito bom mesmo. E estaremos de volta em 2017. Conto com vocês aqui. Obrigado, gente. Até o ano que vem.